Fala aí galera, eu sou o Renato Monterani, seu canal Peixe Grande Aquarismo. E no vídeo de hoje, pessoal, vou fazer um vídeo que eu estava devendo para vocês, que é sobre como diferenciar as arraias da bacia do Rio Paraná, que é um balaio de gato realmente, tem muitas espécies juntas lá, simpátricas, ou seja, vivem no mesmo lugar e que não são tão fáceis de identificar às vezes. Bora lá pro vídeo, logo depois da vinheta. Bom, pessoal, para poder explicar melhor para vocês, eu vou dizer primeiro o que é sistemática. Sistemática é o ramo da biologia que identifica os animais, os seres vivos. Basicamente, é uma série de regras para dizer que um cachorro é um cachorro porque late e o gato é gato porque mia. E como que isso funciona? Como que a sistemática vai ser usada aqui nesse negócio sobre arraias? Para você poder fazer essa sistemática, para você poder identificar corretamente uma espécie de ser vivo, você precisa de um negócio chamado chave de identificação. O pessoal de sistemática fala, que é correr chave. O que é isso? É uma receitinha de bolo que vai ser seguida. São perguntas e respostas que no final vão identificar corretamente aquele ser vivo. Isso existe para filo, para ordem, para família, para gênero, até chegar na espécie, e tem chaves específicas, maiores ou menores, de acordo com a complexidade do organismo que está sendo identificado. Vamos começar aqui com um exemplo prático, né? Prático foi terrível. Prático de como identificar os gêneros de arraia. Primeira coisa aqui, ó. Como eu falei para vocês, uma receitinha de bolo, perguntas e respostas. Então, primeira pergunta: disco oval com a parte anterior côncava? Aqui no caso, ó, sim, a parte frontal do disco ela é côncava. Tem essa reentrância aí. Então, no caso, se ela tem essa característica, eu já sei que ela é um animal do gênero Paratrigon. Aqui no caso, olha só, uma Paratrigon aireba. Dá para ver claramente essa parte mais côncava do disco. Mas e se não for o caso? No caso aqui, ela não tem a parte anterior côncava. Aí você parte para a segunda pergunta. Disco circular com as nadadeiras pélvicas cobertas pelo disco? Mais uma vez, sim. Olha só. Nesse bicho aqui, nesse desenho, não dá para ver as nadadeiras pélvicas desse animal. Então aqui no caso, sim, ela é uma Heliotrigon, uma outra espécie de arraia. Aqui, olha só, bicho, para vocês verem, é um bicho bem diferente, bem raro, que tem um disco totalmente redondo e não dá para ver, olhando por cima, as nadadeiras pélvicas. Mas e no caso se nadadeiras pélvicas não são encobertas pelo disco? Você cai para 3. Nadadeiras pélvicas parcialmente expostas e com a cauda 2 vezes ou maior do tamanho do disco. No caso, se for sim, né, cauda muito longa, é uma Plesiotrigon, um outro gênero de arraias amazônicas. Aqui uma Plesiotrigon para vocês verem, olha o tamanho da cauda desse bicho, é muito, muito longa, né? Chamam de arraia de chicote. Mas e se não? Se a cauda desse bicho não for mais do que 2 vezes o tamanho do corpo? Aí você vai cair nesse outro bicho aqui, que é a Potamotrigon. Nadadeiras pélvicas parcialmente expostas e com a cauda menor que 2 vezes o tamanho do disco. Pronto. Você consegue aí identificar os 4 gêneros de arraias aqui da América do Sul. E aqui uma Potamotrigon motoro clássica para vocês verem, né? Legal, né? Show de bola, mas e se a cauda tiver cortada, né? Tiver amputada? Se o bicho não tiver cauda, como é que eu vou aplicar essa última parte aí para saber se o bicho em questão é uma Plesiotrigon ou se é uma Potamotrigon? Aí você tem também opções, né? Que nem no caso aqui no tipo, né? Como é que faz aqui no caso desse? Os bichos são muito parecidos, não tem cauda. Nesses casos existe uma sequência de características, né,
que você pode seguir. Então, olha só, nadadeiras pélvicas parcialmente expostas e olhos relativamente pequenos, que bate com esse bicho aqui. No caso, é uma Plesiotrigon. As Plesiotrigons têm olhos relativamente pequenos comparados ao corpo. E se, no caso, não, ela não tem os olhos relativamente pequenos, ela tem os olhos relativamente grandes comparados ao corpo, aí, no caso, é uma Motoro, tá? Basicamente, é essa a diferença entre uma e outra, passando uma chave rústica, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, isso aqui que eu fiz não é a chave de identificação de Potamotrigon, nem das arraias aqui da América do Sul, ok? Isso aqui eu estou mostrando para vocês apenas como um exemplo do que é uma chave de identificação e como que você corre uma chave de identificação, tá? Não é a chave verdadeira, pelo amor de Deus, ok? Muito bem, então, especificamente nesse vídeo eu vou falar sobre as arraias da bacia aqui do Prata, mais especificamente das arraias do Rio Paraná, que são as que geram toda essa confusão. Aqui um mapa para vocês da bacia do Prata, né? Essa bacia do Prata ela tem algumas arraias muito interessantes. Tá? Então, por exemplo, na bacia do Prata é onde vive a gigante, que é a maior das arraias aqui da América, a segunda maior arraia de água doce do mundo, a Potamotrigon brachiura, que é esse bicho aqui. Ela tem um rabo até que curtinho, né? Um bichinho bem bonitinho. E é um gigante realmente, tá? Um bicho que passa aí de 200 quilos de peso. Acho que eu não preciso mencionar que não é peixe para aquário, né? Pelo menos não para os aquários normais aí que a gente tem. Teria que ser aquários monstruosos para conseguir manter um bicho desse. E é do Rio Paraná. E também é o lar da menor de todas as espécies de arraia aqui da América, a anã, que é a Potamotrigon schumacheri. É esse bicho aqui. Ele é dessa cor mesmo, ele é feinho. Eu vi esse bicho uma vez só à venda até hoje na minha vida. Bicho muito raro, muito difícil de ser visto. Briguei muito, apanhei muito para conseguir achar essa foto desse bicho, que não é fácil encontrar uma foto verdadeira de um bicho desse. Então essa aqui não passa de 20 centímetros de disco. Bicho bem pequenininho, bem bonitinho. E também é o lar da verdadeira Strix, que todo mundo comprava lá da Amazônia, que hoje chama Potamotrigon Wallace. Tá? Isso aqui é uma Potamotrigon Strix verdadeira, para vocês verem aí o bichinho, tá? Mas, deixando tudo isso de lado, vamos falar para as 4 espécies que geram dúvidas. Primeira delas, Potamotrigon motoro, um bicho que tem uma distribuição muito grande pelo Brasil, região amazônica, centro-oeste, e vem até aqui a região sudeste e sul também. Um bicho de distribuição muito ampla. Aqui é a motoro que vocês estão acostumados a ver, né, nos aquários. Ela pode ter um fundo cinza, um fundo marrom, umas mais escuras, umas mais claras. E isso aqui é como a gente encontra elas nas coleções científicas. A ciência trabalha com animais mortos normalmente, né? A sistemática principalmente trabalha com animais mortos e fixados, que assim você consegue preservar melhor e por mais tempo as características dele. Facilita bastante o manejo dos exemplares para você ver algumas características. Vocês vão perceber que nem sempre é tão fácil a sistemática. Às vezes você tem que ver coisas muito pequenas, muitas vezes coisas internas, formas de osso, forma de cartilagem, que é coisa que muito dificilmente você vai conseguir fazer com um bicho vivo. Então essa aqui é uma Potamotrigon motoro do rio Cuiabá, no Mato Grosso. Bicho bem característico aí. O que é uma característica muito forte na motoro, que pode ser utilizada como uma identificação? A motoro tem ocelos. O que é um ocelo? É uma mancha, geralmente aqui um anel negro, com o interior mais claro, cores diferentes da cor de fundo da arraia. Então aqui no caso a motoro é marrom, tem esse anel preto, né? E dentro desse anel vocês vão ver que tem 2 anéis de cores diferentes. Um anel central intermediário, que é uma cor de laranja, meio creme, e um interior mais claro. Essas 2 cores dentro do ocelo caracterizam a motoro. O Potamotrigon motoro tem que ter ocelos com 2 anéis de cores diferentes dentro dele, tá?
Mas quem disse que a vida é fácil quando você está falando de sistemática, né? Tem motor que não tem nenhum ocelo. Pois é. Totalmente sem manchinhas. E aí? Como é que você faz para diferenciar um bicho desse? Não faz? É, também tem. É um pouco mais difícil, tá? Mas, olha só. Aí vocês estão vendo uma foto ampliada, né, do olho do bicho e em cima esse monte de estrelinhas brancas que vocês estão vendo aí são as espículas dérmicas. As arraias têm isso e isso é um item de chave de identificação. As espécies diferentes de arraia têm formatos diferentes dessas espículas. Então, se você não conseguir achar um caractere que identifique facilmente um animal, uma raia no caso, você pode utilizar aí as espículas, que isso daí faz parte da chave, você consegue definir a espécie por ela, tá? Aqui, olha só, uma foto ampliada das espículas da Motoro. Depois vocês vão ver um comparativo entre elas. Isso aqui é só para vocês verem como é que é a estrutura desse negocinho tão bonitinho assim. Muito bem. Segunda espécie, Hippopotamotrigon amandi, que foi descrita faz pouco tempo. Até alguns anos atrás, dizia-se que no Rio Paraná tinham animais do complexo motoro. Isso porque já se desconfiava que existiam mais de uma espécie e que estava sendo tudo chamado como motoro. E aí foi feito um trabalho de identificação que provou que realmente existia mais de uma espécie e aí se desfez esse complexo motoro. Hoje, sabe-se que existe a motoro e outras espécies aparentadas com ela que conseguiu se provar que são bichos diferentes, tá? Então a amande, olha só, tem ocelos também, só que o interior do ocelo tem uma cor só. Você não vê um anel dentro do anel negro e um centro mais claro. É uma cor só dentro do ocelo. Isso é característica de amande, tá? Aqui, bichos fixados, né, só para vocês terem uma ideia da diversidade de padrões de cor de amande. Existem muitos bichos aí de cores diferentes. Aqui uma amande bem clássica para vocês. Olha só, ocelos menores aqui um pouquinho. Pouquíssimos ocelos, barriga totalmente escura. Olha só, mais uma aqui bonitinha. Quase sem ocelos visíveis, né? Totalmente sem ocelos. Olha só que doideira essa raia. Igualzinha aquela Motoro que vocês viram mais acima, né? Totalmente sem ocelos. E aí, né? Como é que identifica, como é que diferencia a Motoro de uma Mandi? Nesse caso, espículas dérmicas. Olha a diferença das espículas dérmicas das Amandi para aquelas toda estrelada que as Motoros têm. Perceberam só? Olhando com uma lupa, você consegue perfeitamente ver essas espículas e diferenciar uma da outra. Potamotrigon pantanensis, mais uma espécie aí que era do complexo Motoro. Aqui um bichinho bem bonitinho para vocês verem. Vocês vão notar que elas também têm ocelos. Os ocelos também são de uma cor só por dentro. Essa figura A, ela parece que tem uma cor mais clara dentro do ocelo, só que isso daí é desgaste do exemplar, tá? Não é... O ocelo tem uma cor só, como vocês veem nas outras figuras abaixo. Então, primeiramente, ocelo inteiro de uma cor por dentro do anel negro, igual a Amandi. Diferentemente da Amandi, as pantanenses têm muitas marcas, muitos ocelos não são redondos, são de forma de verme, né? São vermiculares. Então tem esses formatos alongados, mais compridos, não são bolinhas como a maior parte das Amandi é. Mas algumas pantanenses têm ocelos bem bonitinhos, redondinhos, né? E qual característica que a pantanensis tem que eu consigo identificar fácil de uma amande, né? Qual que é uma forma de eu conseguir diferenciar pantanensis de amande facilmente? A barriga dela. Olha só, essa faixa escura um pouco antes da primeira fenda branquial, um pouco abaixo da boca, isso é uma característica de pantanensis. A mande não tem essa faixa. A mande ou tem tudo escuro, ou tem tudo claro, ou tem tudo borrado. Essa faixa escura, mais escura, logo abaixo da boca, e essa parte mais clara abaixo dela, é característica de pantanensis. Olha aqui, mais uma pantanensis também com bolinhas. Olha ali, ó, a faixa escura também.
Essa aqui já está bem cheia de marcas vermiculares e tudo mais. Olha só, bem clara aqui a faixa escura. Essa aqui está bem vermiculada. A faixa não está tão nítida, mas dá para você notar que tem uma faixa escura ali também. E se tudo isso falhar, se você tiver com dúvida, mais uma vez olha as espículas dérmicas desse bicho. Completamente diferente de Amandi e também diferentes de Motoro. Agora vamos para um balaio de gato terrível também, que é Falconeri. Falconeri também já foi um complexo. Tenho lá minhas dúvidas se o que nós chamamos de Falconeri é só Falconeri. Muitas pessoas aqui chamam de híbridos. Ah, isso aqui é híbrido de Motoro com Falk. Pessoal, híbridos não são tão fáceis de sair na natureza. Existem sim híbridos realmente, já se encontrou arraias que na chave de identificação dava como Motoro, mas o padrão de cor era de Falconeri. E aí foi feito o exame de biologia molecular e foi comprovado realmente que era um híbrido. Ela tinha traços de genes de Motoro e Falconeri no mesmo animal. Então, existem híbridos? Existem, mas são raríssimos. Não é algo comum de acontecer porque a natureza ela evita isso. Como que você evita isso na natureza? Animais ocupando faixas diferentes do rio. Mesmo sendo o mesmo rio, elas ficam em regiões diferentes, muitas vezes na época de reprodução. Então, quando uma está reproduzindo, a outra não está no mesmo lugar que ela. Então, isso daí já inibe a formação de híbridos. Quando você tem a junção e estão sendo formados híbridos, e esses híbridos são férteis, a tendência é você criar ou uma terceira espécie, ou você acaba absorvendo uma das espécies e cria-se uma nova espécie e deixa de existir a outra. Então, Falconeri tem muitos padrões de cor diferentes. Talvez existam várias espécies de arraias aí num complexo Falconeri que ainda não foi revisto, ok? Então pode ser que muita coisa mude nos próximos anos aí depois que for feita essa revisão do complexo Falconeri. Essa aqui é uma falque clássica mais do sul do país, já praticamente na Argentina, né? É um bicho preto com bolas amarelas, é uma das arraias mais bonitas que tem na minha opinião. Esse padrão aqui é um dos mais raros, inclusive, gostaria muito de ter um bicho desse no meu aquário. E aqui é a distribuição da Falconeri, né? Tem algumas coisas que tem que ser mostradas aqui para vocês que são esquisitas, tá? Primeiramente, essas duas ocorrências de Falconeri lá quase na nascente do rio Amazonas. Ninguém sabe como que isso aconteceu. Existe algumas coisas que acontecem às vezes de animais que são levados ilegalmente e são plantados, enfim. Não há explicação para esses dois registros nesse lugar, tá? Mais abaixo existem registros, esses que estão marcados aqui no círculo, que são em outra bacia. Isso não é a bacia do Prata. Então, seriam falconeres que viviam em outra região. Como que isso aconteceu? Na verdade, isso aqui é outra espécie que foi descrita há pouco tempo, que é a Potamotrigon tatiana. Aqui para vocês verem, olha só, o padrão de cor lembra demais a nossa falque. É um bicho muito parecido com falque. Olha só, bem parecido com Falconeri mesmo, ó. Mas, depois também vou mostrar os dentículos dérmicos desse bicho. Vamos falar primeiro das Falconeris aqui da Bacia do Prata. É um bicho que tem uma variação muito grande também de coloração. Desde essas que aqui são clássicas, olha só, essas aqui são animais fixados, né? Ó, tudo isso aqui é Falconeri, 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 Falconeris. Mais Falconeri. Esses aqui são os paratipos de Falconeri também. E aí, né, cara? Isso aqui é Falconeri também. E aí? Esse bicho tem todo o jeitão de Motoro, né? Motoro, Amandi, sabe-se lá que raio que é isso, né? Como é que você faz para identificar? Mais uma vez, as espículas dérmicas aqui são muito características na Falconeri também, ó, um estrelado com a ponta bifurcada, com essa coroa em cima. Então, vocês vão ver que os dentículos dérmicos realmente são uma das coisas mais importantes para se identificar uma raia assim, sem ter que matar o bicho e dissecar ela.
Então vamos lá, rapidamente uma chave de identificação que não tem falha, né? Que não existe como você ter erro para saber que a raia que é. Tá aí, ó. Espículas dérmicas colocadas lado a lado para vocês compararem uma com a outra. Inclusive tem a da Tatiana, que era tida como Falconeri também, ó. Vocês vão ver que cada uma tem um jeito diferente. Fácil, né? Super fácil, cara. Mas a sistemática, infelizmente, é isso, tá? É uma ciência muito difícil. Hoje se utiliza muito biologia molecular, sequenciamento de DNA mitocondrial, cara. Isso é um negócio muito louco. E graças a essas ferramentas você consegue identificar os animais de forma mais simples. O problema é que você precisa de alguns equipamentos meio caros e complexos para fazer isso. Então eu gosto de chaves nesse estilo, que você consegue, com um instrumento simples, como uma lupa, por exemplo, olhar um animal e saber qual espécie que ele é por características morfológicas, ou seja, alguma coisa que ele tem no corpo dele que seja diferente dos outros e que possa ser utilizado para identificação dele. É isso aí, pessoal. Espero que tenha dado alguma luz aí nessa questão de que a raia quer o quê, né? E em breve mais vídeos aí pra vocês. Por hoje é só. Valeu e fui!